Boa noite, gente. Estamos no nosso café espiritual, mais uma noite, mais um domingo. Eu gostaria de dar aí as boas-vindas a todos que forem chegando na nossa live. Naturalmente, hoje mais um dia de conversa, mais um dia de estudo, mais um dia de estudos, mais um dia em que nós vamos conversar sobre espiritualidade, sobre espiritismo. E hoje eu escolhi assim um tema que eu considero assim extremamente importante, né? É um tema onde eu sempre toco nesse tema, eu faço questão de sempre tocar nesse tema em todas as palestras que faço, porque eu acho assim que é de fundamental importância a gente, de certa forma, se questionar que tipo de maneira que nós estamos pensando, como nós estamos avaliando a nossa fé. E fé, quando a gente fala em fé, gente, não é só fé religiosa, só fé ligada a alguma religião, a alguma filosofia, não. É a fé que você tem em você mesmo, né? Será que a gente... Porque fé, ela começa partindo do princípio pessoal, né? Do princípio individual, né? Que tipo de fé você está tendo em você? Você se olha no espelho, tem fé em você, acredita em você, confia em você. Você tem autonomia na tua fé ou você, porque é exatamente baseada nessa autonomia ou heteronomia da fé que nós vamos falar, você tem confiança em você mesmo, né? Você se olha no espelho, confia em você ou você espera que alguém aprove a você, né? Que aprove a tua personalidade, que aprove o teu comportamento, que aprove tua vida. Porque muitas vezes a gente coloca a fé que nós temos em nós mesmos nas mãos dos outros, né? Eu só faço se fulano de tal me achar bonzinho, eu só faço se fulano de tal acreditar em mim. Isso é o que a gente chama de fé heterônoma. Fé heterônoma é quando a gente espera que o outro nos dê a solução pronta, a solução acabada para tudo, e nós acreditamos naquilo ali de forma cega, de forma absoluta, e muitas vezes é um erro tremendo que nós cometemos, né? Quando Allan Kardec começou a fazer a codificação espírita, com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, ele lançou uma frase no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1864, né? O primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, e depois, em 1864, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que era um tratado moral. E aí ele tem a famosa, a célebre frase do Kardec, que ele diz o seguinte, que fé genuína, fé verdadeira, é aquela que encara a razão, né? Encara a razão em todas as épocas da humanidade, quer dizer, encarar a razão é fundamental para tudo, não é só para acreditar no espiritismo, acreditar no que a gente está lhe dizendo. Muitas vezes, quando eu dava aula, que eu era professor universitário, e quando eu dava aulas na universidade, eu dizia, não acredite em mim, vai nos livros, né? Duvida sempre, procura sempre, esquadrinha sempre o problema, né? Descobre como é que tudo isso está acontecendo na tua vida e tal. Sempre falava sobre as matérias, que eu era professor da área de marketing, então é uma área muito prática, né? Muito pragmática, então eu dei aulas de estratégia de marketing, essa coisa toda, de planejamento estratégico, e tudo isso requeria muito raciocínio da parte das pessoas. Não era uma ciência exata, mas era uma ciência humana que lidava com a vida no dia a dia, na prática das pessoas. E isso eu dizia, olha, procura uma autonomia no teu pensamento, não é? Procura saber o que é que está acontecendo. E o que é que a gente faz? Muitas vezes a gente assume e adota determinadas posturas extremamente heterônomas, quer dizer, a gente acredita no que os outros dizem a gente acredita em determinados padrões místicos de como a gente deve se comportar. Muitas vezes até as pessoas ditam a gente as regras de como nós devemos nos comportar. É lógico que existem as regras morais e éticas das quais nós estamos sujeitos o tempo todo, o tempo inteiro. E, aliás, graças a Deus que estamos sujeitos a isso, porque temos uma evolução espiritual muito abaixo do esperado até. Nós temos um bocado de tempo de civilização. Ultimamente, nós
fizemos aí um salto tecnológico muito grande, que foi de 200 anos para cá, com a revolução, 200 a 300 anos para cá, né, a revolução industrial, toda essa tecnologia que veio, o telefone, a televisão, tudo isso, né, nós hoje nos comunicamos através de videoconferência, como que eu estou fazendo com vocês agora, né, coisas que eram impensáveis a questão de quê? De 30 anos atrás, não se pensava nisso praticamente. Eu me lembro muito bem que naquela época a gente até sonhava, poxa, será que vai chegar um dia que a gente vai olhar algum aparelho e a gente vai poder conversar um com o outro? Hoje eu me comuniquei com meu filho através de videoconferência, ele está em São Paulo e eu aqui, e a gente batendo um papo na videoconferência, veja que coisa fantástica, né? Quer dizer, a tecnologia avançou, agora a moral não. Nem a moral, nem a nossa autonomia. Nós lidamos no mundo vivemos no mundo como autômatos, né? Somos robozinhos, nós somos robozinhos orientados pelo consumo, orientados pela crença e a fé alheia, orientados pelo que nos diz a televisão, pela massificação dos costumes, e aí nós vamos criando uma padronagem de vida, que é uma padronagem de vida extremamente perigosa. Eu me lembro que na década de 70, final da década de 70, né? Não, começo da década de 70, foi lançado um livro por Alvin Toffler chamado A Terceira Onda, onde ele falava sobre essa manipulação das massas. E ele se referia exatamente à época de Hitler, né? Que a classe que ele estava dando aula começou a julgar o povo alemão em relação ao que eles tinham respondido ao apelo de Hitler na época, e tinha feito o Holocausto, tinha permitido que o Holocausto ocorresse e tal, e o professor, provocando a todos, diz que começa a fazer um trabalho, né, como se fosse um trabalho de onda, um trabalho de convencimento com aquela classe lá, e a classe, no final do experimento, a classe estava se comportando como na Alemanha nazista, repetindo frases, usando fardas, fazendo coisas e tal, que é exatamente essa fé heterônoma, né? É coisa que a gente apronta e entrega para o outro, e o outro vai lá e engole aquilo ali de uma forma fácil. Aí surge o fanatismo, aí surge o fundamentalismo, porque a gente começa a acreditar em coisas que não são coisas razoáveis de se acreditar. Não são coisas raciocinadas, são coisas pré-preparadas. Naquela época, só para você ter uma ideia, e assim, para os que estavam lançando a ideia, que eram os nazistas, era uma ideia extremamente perfeita. Por quê? Porque eles raciocinaram a ideia e colocaram para um povo carente. E como nós estamos passando uma época muito carente, né, nessa fase de humanidade, onde as pessoas estão passando em pandemia, estão dentro de casa, então as pessoas estão acreditando em coisas que, sinceramente, será que são coisas válidas? Será que são coisas bacanas? Muitas vezes discutindo, entrando em atrito através da internet, eu sempre bato nesse ponto, e quando você vai ver assim, a razão das razões disso estar acontecendo, você não encontra. É como se tivesse um grande vazio, como se as pessoas estivessem discutindo por nada. E é por nada verdadeiramente, porque não se pode resolver a questão de uma forma imposta. Né? Estamos aí com Flaviana, com Jussedi, Manuela Kikuchi, Amélia Laurindo. Muito obrigado aí pela presença de vocês, gente. Muito obrigado. Então, e várias outras pessoas estão assistindo, né? Porque ainda não deram boa noite, então eu não consigo ver quem é que está assistindo, tá? Se quiser um boa noitezinho aí, é só dizer um boa noite, que eu dou boa noite do lado de cá também, tá bom? Então, na verdade é assim, a gente repete padrões. Naquela época, os nazistas implantaram, por exemplo, a eugenia. Para quem conhece o termo eugenia, é exatamente você escolher entre os cidadãos quem deve e quem não deve morrer. Quem é útil ou quem não é útil para a sociedade. O racismo mesmo, o racismo, o preconceito racial, a autoridade de uma raça perante a outra, como a raça ariana, e tudo isso, poxa vida, a população engoliu fácil, porque estavam em dificuldades e tal. Então a gente precisa olhar assim, quais são as nossas fragilidades atuais para nós estarmos aceitando determinadas, aspas, verdades, que são verdades questionáveis.
verdades religiosas questionáveis. E aí é onde a gente entra na parte da religião, porque às vezes a autonomia do pensamento é de quem está o lançando, mas não de quem está escutando. Eu que estou escutando determinadas, eu não tenho a capacidade de criar algo fantástico, uma religião, uma filosofia de vida, total. Não, eu absorvo as filosofias de vida, né? Eu gosto muito do budismo, eu gosto muito do espiritismo, porque sou espírita, estou espírita, né? Porque a gente não pode dizer eu sou espírita, estou espírita porque estou nesse corpo de carne, nesse exato momento, e para mim não existe nada mais razoável do que o espiritismo. Aí sim é onde a fé se torna autônoma, porque a partir do momento em que você começa a questionar, que é o que eu fiz lá na década de 80, eu me lembro muito bem que as pessoas chegavam para mim e me diziam alguma coisa e diziam assim, puxa vida, eu não gosto disso, eu acho isso sem lógica. As coisas que o catolicismo me dizia, por exemplo, eram coisas que para mim não eram válidas. Sei lá, para mim uma pessoa ficar lá na frente atrás de um púlpito, falando o tempo todo, repetindo determinados rituais, determinadas falas e tal, e me dizer que aquilo ali era religiosidade, que aquilo ali era espiritualização, para mim aquilo ali não calava fundo na minha alma. Eu não estou dizendo que não acho bonito, eu acho bonito, eu acho belíssimo o ritual católico, acho belíssimo os rituais das religiões em geral, mas aquilo não calava fundo na minha alma, porque aquilo ali não me tocava. Eu precisava compreender sobre tudo. Por exemplo, hoje em dia você vê que as pessoas compram realidades religiosas ou realidades de cultos religiosos ou filosofias religiosas que são impressionantes, né? Que a gente fica olhando assim, eu não acredito que as pessoas acreditam nesse tipo de coisa, com todo o respeito que eu tenho. Mas isso aí é falta de autonomia. Muitas vezes a gente acredita porque acredita porque a gente usou, porque existem 3 tipos de fé que a gente precisa entender, né? A primeira fé, tá certo? É a fé baseada na fé do coração. O que é a fé do coração? Gente, o que é uma fé do coração? A fé do coração é aquela que, por exemplo, no livro que eu acho um livro maravilhoso, que é o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Conta-se uma história de que uma mocinha chega lá com uma doença terminal, só para exemplificar essa fé do coração, né? Chega com uma doença terminal, não, com uma doença séria, e chega para Chico e diz assim, olha, Chico, eu estou com essa doença, um médico me passou essa receita aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Chico também sem dinheiro, numa situação muito difícil. Aí perguntou a ela, como foi que o médico passou essa receita? Ela disse olha, é para eu tomar 30 dias esse remédio, 12 comprimidos por dia. Eu não tenho dinheiro para comprar. Chico olhou para ela e disse assim, olha, veja, pegue, para você ver que esse tipo de fé, que é a fé do coração, que é a mesma fé dos milagres que Jesus promovia, a tua fé te curou, por aí vai. Essa fé, tá certo? É a fé que você acredita naquilo ali piamente e vai, e por conta da tua mudança de pensamento e vibracional, você termina alcançando aquela que a gente chama de graça, né? Então a mulher foi para casa e pegou. Aí Chico disse: olha, você vai fazer o seguinte: vai pegar essa receita que você recebeu do médico e você vai partir ela, vai picotar ela em 60 pedacinhos. E vai tomar com um copo d'água de manhã, do mesmo jeito que a receita está dando a você. De manhã um pedacinho de papel e de noite outro pedacinho de papel, durante os 30 dias de tratamento. E aí ela foi embora, com 35 dias mais ou menos, ela voltou e foi falar com o Chico e ficou impressionada. Chico, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Eu consegui a graça, eu consegui realizar. Por quê? O que é isso? Inclusive, Chico disse assim a ela, olha, quando você tomar, diga que a Maria Santíssima, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, vai lhe curar. Então, e vai transformar aquele pedaço de papel em cura para você. Ela foi, tomou e se curou. Com 60 dias voltou, com 30 dias, 30 e poucos dias voltou para Chico, e disse, Chico, eu alcancei, consegui me curar, estou me sentindo bem. Foi, fez os exames e estava boa mesmo. Então essa é a fé do coração, é a fé que sai de dentro. Essa daí eu nem discuto, porque tem pessoas que realmente alcançaram graças
E elas são abençoadas por essa graça toda que receberam. E eu acho isso fantástico, mas também tem explicação racional para isso. Os próprios milagres de Jesus, estudados pela doutrina espírita, eles têm uma explicação extremamente lógica para tudo, porque os espíritos conseguem fazer determinadas coisas com a matéria e com os fluidos que nós não conhecemos. É explicável? É. Cientificamente dá para comprovar? Não. Então eu não consigo ainda provar como na ciência cartesiana, eu junto 2 mais 2 são 4, e aí não tem como discutir. Já na ciência dos espíritos, eu não consigo explicar isso que aconteceu com essa moça. Tem o segundo tipo de fé. A outra fé é uma fé muito estranha, que a gente chama de fé especulativa, ou fé cômoda, convencional. Qual é a fé cômoda e convencional? É aquela fé que você pergunta a determinada pessoa, você é o quê? E eu não vou usar o nome de outras religiões, não, nem de outras filosofias de vida, não. O camarada diz, sou espírita. E você pergunta a ele, por quê? Ele não sabe responder. Ele não sabe responder. Ah, não, eu sou espírita porque acredito nos espíritos. Sim, mas por que você acredita? Não, eu não sei responder. Eu sou porque minha mãe era, porque meu pai era e tal, e eu sou espírita. E aí você não vê a razão daquilo ali, ele não estuda para saber se explicar por conta da fé dele. Da onde vem essa tua fé? Por que é que você está dizendo que acredita no espiritismo? Por que você acredita na reencarnação? Ele não sabe responder. Ele nunca estudou sobre aquilo. Da mesma forma são as outras religiões, né? Por que é que você acredita que você é católico? Tem gente, o catolicismo ainda é mais grave, porque a pessoa se diz católico, não vai nem na igreja e se diz católico e acredita naquilo ali. Às vezes a pessoa se diz aquilo lá e, puxa vida, que é uma fé cômoda, é cômodo dizer que é daquilo. Outra vertente dessa mesma fé cômoda, dessa fé que a gente chama de fé, sei lá, extremamente objetiva, é exatamente você dizer assim, não, eu sou isso porque eu vou me salvar. Eu sou isso porque... E aí você vai confrontar o comportamento da pessoa, da fé que ela disse ter, das palavras de Jesus, que são palavras de amor, são palavras de ternura, são palavras de compreensão, são palavras para eliminar o orgulho, a vaidade, o preconceito, a violência. E aí você vai pesquisar a vida da pessoa, pesquisar não, que ninguém vai pesquisar, mas você fica sabendo que a pessoa dentro de casa, do lado de fora, fala assim, palavras belíssimas, mas dentro de casa é uma fera, maltrata os filhos, né, maltrata a mulher, não respeita as pessoas, no trabalho é um verdadeiro tirano. Sim, cadê tua fé, cara? Cadê a prática da tua fé? Tu tá praticando uma coisa heteronomamente, quer dizer, tu tá repetindo frases, tu tá, sei lá, dizendo coisas. No Espiritismo, a gente aprende muito a trabalhar tudo isso, e desde os primórdios, vou passar para vocês aqui alguns casos, né, do próprio Espiritismo, da época de Kardec, um pouquinho depois da época de Kardec, também com determinados cientistas que quando obtiveram a fé, foi através da fé autônoma, porque eles quiseram comprovar aquilo, os fenômenos, por exemplo, de materialização, eles quiseram comprovar aquilo. E tem o terceiro tipo de fé, que é exatamente essa, que eu queria mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, tá? Que é essa telinha de cá, né, onde não, deixa eu botar uma tela maior para vocês olharem, né? Então, você tem aí, ó, grandes vultos do espiritismo. Na Europa, por exemplo, William Crookes, que era um cientista, ele foi inventor, por exemplo, dos raios catódicos. E quando ele foi confrontar o espiritismo, ele foi totalmente descrente, ele queria desmascarar o espiritismo. Veja só, queria desmascarar o espiritismo. Foi aí que ele teve um contato com os efeitos de materialização, os efeitos físicos, a mediunidade de efeito físico. Uma médium chamada Florence Cook, ela foi pesquisada por ele e ela produzia fenômenos de materialização assim fenomenais. Então, quando ela produziu o fenômeno de materialização, surgia uma entidade, inclusive que o próprio Crookes tirou fotos junto dessa entidade, tá certo? Uma coisa impressionante. Junto da entidade, era ele, a entidade
e a Florence, a entidade chamava Kate King. Né? Essa Kate, que era uma senhora que tinha desencarnado, aparecia para William Crookes, e o William Crookes ia lá, né, media, oferia a pressão dela, tocava nela e tal, e no final o William Crookes se rendeu e disse assim, puxa vida, não é que eu... assim, eu não acredito nas materializações. Eu tenho certeza, não é questão de acreditar, eu tenho certeza. O outro jurista da época, César Lombroso, né, muito interessante o caso de César Lombroso, jurista, inclusive eu estudei direito também e terminei o curso de direito. César Lombroso é um dos gurus do direito. E César, ele muito interessante que ele também foi para desmascarar o espiritismo, muito interessante. Ele foi para desmascarar o espiritismo. Quando ele chegou lá e começou a conversar com a médium, era uma médium chamada Eusápia Paladino, uma médium que era uma pessoa humilde, uma pessoa do povo, que estava ali. E ele começou a acreditar, mas para poder lacrar o conhecimento e lacrar a credibilidade da médium, a médium simplesmente materializou a mãe de César Lombroso. E na época ele ficou extremamente impressionado e acreditou naquilo tudo, e a partir daquilo ali ele começou a ter uma fé autônoma do espiritismo. O mesmo aconteceu com vários outros, né? Sei lá, toda a estrutura daquela época foi colocada. Inclusive, dizem até dentro do espiritismo que aquela época foi uma época das maiores materializações ou de fenômenos físicos para que as pessoas realmente acreditassem e começassem a basear a sua fé numa fé autônoma, não numa fé heterônoma. Não por ouvir dizer, mas por ouvir dizer, por exemplo, de um cientista como William Crookes, que inventou os raios catódicos, que participava da Royal Society inglesa, quer dizer, ele participava da sociedade real da Inglaterra, foi condecorado várias vezes e etc., e um cara assim, de alta credibilidade. Quando ele falou, aquilo ali deu credibilidade ao espiritismo. Mas aí depois, veja, o espiritismo toma-se de credibilidade e hoje em dia nega determinadas coisas. Que aí virou também uma fé heterônoma, baseada numa religião que o espiritismo nunca foi. Tá certo? O espiritismo é uma ciência que tem uma filosofia que leva à moral, que leva a parte moral do ser humano. E como a moral, ela conecta-se com o mais alto, com as leis naturais, com as leis de Deus, disse que o espiritismo tem um tripé, né, que é filosofia, ciência e religião. Mas isso não é uma coisa que Kardec dizia na época dele. Kardec jamais disse que espiritismo era religião. Algumas pessoas até tentam me provar com as frases que tem lá numa revista espírita que tem, tá? E eu embaixo digo, por que você não lê o restante, né? Porque o restante da própria revista espírita vem explicando lá que não é bem assim, que ele está explicando, que é exatamente baseado, porque, primeiro, a palavra religião é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? Polissemia significa dizer que ela tem vários sentidos, várias explicações sobre o que é religião. Então, imaginando a religião espírita como numa palavra polissêmica que tem vários sentidos, pode ser que o espiritismo seja uma religião, porque nos leva a Deus, nos leva à moralidade, nos leva a conceitos morais elevados, porque é verdadeiro isso, porque os espíritos, quando começaram a falar, foram espíritos de uma envergadura moral muito grande, e trouxeram realidades cristãs, realidades budistas, realidades orientais e ocidentais, que reafirmavam o posicionamento do homem na Terra. E aí, a partir desse momento, começa a se acreditar autonomamente sobre aquilo. Foi quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu acho interessante isso, porque na época que eu comecei a estudar Espiritismo, eu tomei contato exatamente com esse tipo de fé diferente. Que eu olhava assim, eu dizia, puxa vida, é muito bacana isso. Veja, quando você se empolga, é porque você está sendo autônomo. Quando você se
Ah, meu Deus, que bonitinho, que lindinho a mensagem do Espírito. Isso aí é uma fé heterônima, faz parte do teu coração. É aquela fé que você acredita porque você acha maravilhosas as mensagens. Agora mesmo, nessa época de pandemia, tem um monte de gente aí fazendo um monte de mensagem sobre o vírus, sobre a coisa da terra, e as pessoas choram, e as pessoas se aperreiam, as pessoas não dormem de noite. O que é isso? É a gente estar usando a nossa fé de forma heterônoma, quer dizer, acreditando no que os outros dizem. Só porque fulano de tal é um médium tal e é famoso e bababá, a gente fica acreditando numa coisa que não tem cabimento, entendeu? Ou muitas vezes o médium transmitiu a mensagem, mas aquela mensagem ali, ela teve um outro sentido. Só que é aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. O que significa dizer que muitas vezes a gente escuta, mas não escuta, não entende. A interpretação do texto é muito fraca. Eu sempre falava isso, ultimamente até eu comentei isso com um colega, que o brasileiro, né, as pessoas no Brasil, tem muitos, nós temos aí praticamente 60% a 70% de analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Ele lê o texto, mas não entende. Ele escuta, mas interpreta de uma forma completamente diferente daquilo ali que foi dito. Então, muitas vezes, a culpa não é do médium. A culpa é da pessoa que está escutando. Porque ela quer acreditar naquilo. Ela quer aceitar aquilo daquele jeito. Ela compra daquele jeito. Então, poxa, o Espiritismo nos trouxe essa coisa tão bela de raciocinar, de fazer perguntas óbvias e perguntas também inteligentes. Perguntas óbvias. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Vocês já fizeram essa pergunta de forma filosófica mesmo, gente? Porque se vocês não fizeram essa pergunta de forma filosófica, qualquer questionamento, além desse daí, se você não perguntou de forma profunda, você não acredita em Deus de uma forma profunda, você não acredita em reencarnação de uma forma profunda, porque você estudou, porque você tem autonomia de pensamento para pensar da forma como você pensa. Mas muita gente chega para mim, né, porque se decepciona com o movimento espírita, e diz assim, eu não sou mais espírita. Eu digo, por quê? Não, eu não sou mais espírita, porque fulano de tal, dentro do espiritismo, dentro da casa espírita, me decepcionou a conduta moral dele. Eu digo, o que é que tem a ver o espiritismo com a conduta moral do cidadão que está dirigindo a casa espírita ou que faz parte da casa espírita? Absolutamente nada. Eu não consigo, até hoje eu não consegui realizar esse raciocínio. Ah, não, é porque deveria se comportar bem, meu amigo, deveria, é uma coisa muito distante. Tá? De escutar para praticar vai um passo muito longo, mas a doutrina está errada, a filosofia está errada, ou a pessoa que está errada? Ou a casa espírita está errada? Não, porque eu fui numa casa espírita que eles disseram isso, disseram aquilo e tal, e eu estou decepcionado. Por que você não estudou? Para não se decepcionar com a doutrina, para ter a crença raciocinada, a fé raciocinada. Porque aí, como eu, por exemplo, eu agora não estou mais no movimento espírita. Mas eu deixei de ser espírita, deixei não. Eu tenho uma casa universalista aqui, que tem atendimentos espirituais, e mas tudo dentro dos modos do espiritismo, atendendo ainda mais espíritos, né, porque eu ampliei esse meu conhecimento. Eu acredito piamente de que quando eu consigo ajudar as pessoas, eu preciso descobrir por que eu estou ajudando. Não é só ajudar, eu preciso descobrir cientificamente, racionalmente, por que eu estou conseguindo ajudar. Um outro dia eu estava pensando nisso, eu disse, meu Deus do céu, eu estou fazendo aqui, porque também tem a crença na sua profissão, meu trabalho de psicoterapeuta aqui, eu sempre faço uma pesquisa muito grande para saber por que eu estou conseguindo sucesso. E já descobri várias coisas, por exemplo, quando eu saí da depressão, através dos tratamentos magnéticos, da praxiterapia. A praxiterapia, que eu acho uma das práticas melhores que existe para se curar as doenças da mente, que é exatamente você praticar o bem, etc. Eu terminei descobrindo que aquilo ali envolve o desenvolvimento ou o estímulo de um quantum de energia. É física quântica
pura. Aquilo que eu penso, eu realizo. Aquilo que eu me sinto bem e acredito, eu consigo construir no universo materialmente. Isso é com tudo, gente. Isso é uma fé raciocinada. Isso é uma fé autônoma. Eu acredito porque eu fui estudar. Eu fui descobrir por que era que eu conseguia ajudar as pessoas e porque eu me ajudei também. Por que é que muita gente diz assim, não, eu tenho um preconceito. Assim, não diz que tem preconceito, né? Porque ninguém quer dizer que tem preconceito. Todo mundo quer ser politicamente correto nas épocas de hoje, né? Ninguém quer admitir que tem preconceito. Nós temos preconceito. Preconceitos religiosos, raciais, sexuais, por aí vai, de gênero, etc. Todo tipo de preconceito a gente tem. E tem mesmo. Tá? E um outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, não, mas, sei lá, esse negócio, assim, tu tá aparecendo, aí tu usa muito, guias, tu virasse um bandista? Eu digo, não, cara, eu não virei um bandista, não. A questão das guias, a questão dos colares, dos anéis, etc e tal, eu me sinto bem usando, eu gosto, eu acho maravilhoso, é o estilo Wagner Andrade de ser, né, o estilo de viver de Wagner Andrade, e eu gosto de usar essas coisas. Mas aí eu também fui procurar saber por que era que eu usava aquilo, por que é que eu me sentia bem usando. E descobri que a razão está em determinadas energias que você atrai para junto de você. Tá? São similares que se acoplam e você termina transmitindo vibracionalmente determinadas coisas. E aí eu fui estudar Umbanda. Mas Wagner, Umbanda é uma religião que tem rituais e tal. Vocês já estudaram? Vocês já procuraram saber? Vocês têm uma fé nessa crença que vocês têm sobre determinadas religiões de forma profunda, heterônoma ou é autônoma? Você acredita porque você acredita ou porque os outros disseram? Não, esse negócio de Umbanda, de Exu, de Orixá, esse negócio do diabo. Quem te disse isso? Quem falou isso? Né? Foram as outras pessoas ou você mesmo pesquisou? Ou você foi lá e se aprofundou, descobriu, tirou essa conclusão por você mesmo? Geralmente, como eu mesmo tinha, o nosso preconceito vem do exatamente preconceber algo antes de conhecer profundamente. Algumas pessoas também dizem a mesmíssima coisa contra o espiritismo. Eu conheço evangélicos por aí, por exemplo, um outro dia eu soube de uma amiga que estava vindo fazer terapia, meditação, etc., e era evangélica, e o pastor dela disse a ela que ela estava cometendo um erro muito grande, porque isso era coisa do demônio. Quer dizer, eu fui chamado de Satã, de demônio. Entendeu como é o negócio? Então, quer dizer, pô, bicho, sabe? Aí a pessoa vem toda preocupada para mim, porque é assim que acontece, a pessoa vem toda preocupada para mim, Wagner, mas é certo mesmo o que tu faz? Eu digo, meu Deus, ela não está entendendo, tá vendo? É aquela coisa da fé heterônoma. Por quê? Porque ela estava se sentindo bem, fazendo as terapias, fazendo a meditação e etc. Ela estava se sentindo bem, então ela diz assim, não, eu pago qualquer negócio para me sentir bem. Inclusive acreditar numa coisa que eu não acredito intrinsecamente, porque eu não estudei. Eu acredito por acreditar, eu acredito porque ele disse a mim, eu achei ele um cara bacaninha, gente fina, entender, ser honesto, a forma dele falar é boa e tal, e eu acreditei. Não, cara, você não pode acreditar dessa forma. Por exemplo, às vezes a gente quer ajudar as pessoas, e as pessoas não querem se ajudar. Não, mas eu acreditei nela porque ela é boazinha, porque ela é uma pessoa, assim, é uma pessoa tão cândida. Eu vou contar uma história para vocês. Isso aí, quem contou a mim foi o meu professor de Umbanda, porque eu estou fazendo o curso de teologia da Umbanda, para entender cada vez mais profundamente, não é para me tornar um bandista. Eu vou fazer de sacerdócio também, tá certo? Estou já matriculado no curso. Eu quero entender tudo. Depois eu vou fazer cursos de budismo, da religião védica. Eu vou fazer. Eu gosto de entender profundamente antes de contestar. E aí esse professor meu, que é Márcio Carinho, falo dele com muito respeito, porque é um cara fantástico, um sacerdote de Umbanda, né, que vocês costumam chamar de pai de santo, mas de forma pejorativa também, mas eles não se acham pejorativamente referidos, quando a gente chama
chama-os de pai de santo, não tem problema nenhum, para ele tá tudo beleza, bacana, porque eles se sentem pai de santo, têm orgulho disso. E o Márcio contou uma história, numa das aulas do curso, que eu achei muito curiosa, vou trazer para vocês aqui, muito interessante. Ele disse que o seguinte, que muitas vezes a gente julga as coisas de forma heterônoma, a gente julga as coisas sem autonomia de pensamento, ou muitas vezes a gente julga pela aparência, a gente julga porque alguém disse que era bacaninha e tal. E ele conta a história de uma senhorinha que chega num terreiro de Umbanda e chega num horário errado. Por exemplo, a gira, né, que eles têm o nome da reunião deles, chama-se gira. Então, a gira ia acontecer à noite, e essa senhorinha chegou lá, assim, de manhã, ou foi de tarde, uma coisa dessa, muito tempo antes do horário da gira, e se encontrou com a própria mãe de santo, com a sacerdotisa, né? E quando se encontrou com ela, disse, olha, eu gostaria que você aplicasse um passe em mim. Aí a sacerdotisa, que era quem tomava conta do terreiro, disse, a senhora não pode esperar não, porque a gira é só às 8 horas da noite. Aí a senhora disse, olha, não faça isso comigo não, me aplica um passe porque eu tenho essas dificuldades. Era uma senhorinha tão bonitinha, né, com uma bengalinha na mão, né? Você vê o que são os estereótipos, veja o que é que a gente pensa de cara das pessoas. E ela lá com aquela bengalinha na mão, uma carinha encarquilhada, cheia de rugas, sofredora, disse, olha, é porque eu vou voltar, são 2 ônibus para ir, 2 ônibus para vir, eu pensei que a reunião era agora, que a gira era agora, me ajude, por favor. Aí a mãe de santo se compadeceu, introduziu a senhorinha no terreiro, e aí começou o que eles chamam de riscar o ponto, né? E fechar o ponto da riscagem para poder aplicar o passe. O passe da Umbanda é diferente do passe espírita, é muito interessante, embora a estrutura seja a mesmíssima, que é transferência de energia. E aí, quando ela começou a traçar o ponto ao redor da senhorinha, uma entidade apareceu para a mãe de santo e disse, olha, pare por aí, não continue. Não continue, se você fechar esse ponto, ela desencarna e você vai adoecer. A médium, que era a mãe de santo, a sacerdotisa, ficou extremamente preocupada no momento e se eu não estou entendendo, por que é que eu não posso aplicar uma paciência? Pergunte a ela quantos trabalhos do mal ela não fez, quantas vezes ela não foi no cemitério, quantas vezes ela não desejou mal às pessoas, quantas vezes ela não amarrou boquinha de sapo com o nome de gente e tal. Pergunte a ela. Aí a mãe de santo disse, olha, senhora, veja, me diga uma coisa, a senhora quantas vezes foi em cemitério para deixar nome de gente, fazer trabalho, demanda? Ela disse, não fiz nenhuma não. Aí o espírito dizia, pergunte. Aí ela insistiu, disse, não, senhora, olha, veja, para a gente fazer o passe e tal, a pessoa tem que estar querendo, não vai adiantar nada transmitir a energia para a senhora se a senhora estiver totalmente contaminada. Disse, não, olha, eu só fiz assim 1, 2 vezes. Aí o espírito fazia de lá, né? Não, pergunte a ela. Aí ela insistiu mais ainda, aí a senhora disse, 20, 30 vezes, e daí? Era um povo ruim que eu não gostava, que eu não concordava e eu botava para quebrar. Aí a mãe de santo disse, olha, a senhora vai embora, eu não consigo passar energias para uma pessoa que não vai aproveitar energias do bem. Aqui é uma casa do bem, é uma casa que... Mas, Wagner, isso pode acontecer? Lógico que pode, isso é exatamente isso. Muitas vezes a gente julga pela aparência, olha a pessoa, acha que a pessoa, meu Deus, isso aí é uma santa, um santo. Então ali tem um karma muito forte, e a gente precisa entender, eu vou conseguir ajudar, não vou conseguir ajudar, não tem uma fé heterônoma. Não é porque as pessoas disseram a você, não, você tem que, para poder aliviar as pessoas, você precisa passar energia. Você passa energia e adoece também. Eu vou deixar de fazer a caridade? Não, gente. A gente faz a caridade dizendo à pessoa que a pessoa se conscientize, que ela pratique, que ela leia bons livros, que ela mude o comportamento. É assim. Porque muitas vezes entra uma pessoa ali, não, eu tenho que fazer o bem sem olhar quem. Sim, aí se prejudica a casa, prejudica a estrutura, prejudica tudo. Porque, minha gente, a gente precisa entender todas essas energias de uma forma profunda e não se enganar com o que está entrando na nossa casa, com o que está entrando em termos de conhecimento, com o que está entrando em termos de crenças. Eu preciso
observar e, sobretudo, colocar o senso crítico para analisar tudo. Eu preciso ter sempre o senso crítico para tudo, né? Para atender uma pessoa em terapia, para atender numa casa espiritualista, entender a religião dos outros, compreender como as coisas, as energias se fazem no cosmos em geral, né? Entender as entidades, entender a diversidade dessas energias que estão me permeando. Não é comprar por comprar. Quantas vezes eu não vi durante essa pandemia, pessoas dizendo assim, não, porque, coitada, meu Deus, é isso que, sabe, às vezes deixa a gente muito triste, porque as pessoas compram a fé daquele jeito. Não, você compre um feijão, que é um feijão ungido, e você não vai pegar coronavírus. Tinha um determinado pastor aí divulgando e falando, poxa, sério, tu acredita nisso? Tu tá dando dinheiro por R$1.000 o caroço de feijão, né? E aí você fica se questionando, meu Deus, que mundo estamos? Né? Será que as pessoas estão realmente passando por uma dificuldade tão grande de acreditar numa bobagem dessa? E aí, isso eu estou falando no extremo. Tem várias coisas que são dentro das religiões que, poxa vida, você nem raciocina. Você nem procurar saber como aquelas energias se dão. Por que ele está dizendo que você vai para o inferno? Por que está dizendo que você vai para o céu? Por que está dizendo que você tem que fazer determinadas coisas lá dentro? E você faz como um cordeirinho, como se fosse um robozinho, como se fosse um autômato. Você vai lá e repete as coisas que ele está mandando você fazer. Isso é fé heterônoma. Você está acreditando que os outros estão dizendo a você. E não porque você tem conhecimento de causa, porque você estudou, porque você se aperfeiçoou e porque você achou razoável acreditar naquilo. Eu sempre costumo dizer, poxa, utiliza a razão em tudo, gente. Utiliza a razão em toda a estrutura. E eu gosto muito do Espiritismo, porque o Espiritismo me dá essa razão. Tem uma frase de Leon Denis que eu acho fabulosa, que ele diz assim, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque o Espiritismo é a filosofia dos espíritos, significa a filosofia humana, da humanidade. Mas se eu compreender ela de forma autônoma, se eu começar a compreender ela de forma heterônoma e fazer partes só para me agradar, para ser conveniente a mim, que é o segundo tipo de fé, poxa, então significa dizer que você está praticando uma religião como outra qualquer, e aí eu digo a você está praticando realmente uma religião espírita. Por isso que eu bato tanto nisso. Muita gente diz, tu é tão radical nesse negócio de dizer que espiritismo não é religião. Cara, eu digo porque, como palavra polissêmica, ela pode ser até religião, com uma palavra de vários sentidos. Mas como religião que tem ritos, que tem culto, que tem sacerdote e tal, ela não pode ser, porque não foi assim que foi montado. Embora algumas casas espíritas hoje em dia se pareçam muito com a religião, se aproxime muito. Tem lá pendurado retratos, fotos dos espíritos, etc. Tem um ritual para começar a reunião, para terminar a reunião. E não é, não. Eu estou falando alguma mentira aqui, eu estou dizendo alguma inverdade. Poxa vida. Então, quer dizer, às vezes você vai, quando, sei lá, quer dizer, você está entendendo a fé autônoma do Espiritismo, que é essa fé que entende tudo que está sendo dito ali, ou você está engolindo porque é bonitinho o que o cara está falando, é bonitinho o que o cara está explicando ali naquele momento. Então, são essas análises que a gente precisa fazer e que eu vim trazer para vocês na noite de hoje, que é a análise da fé autônoma. Fazer um paralelo entre a fé autônoma e a fé heterônoma. Entender como essas energias se comportam. Entender como você deve agir com você mesmo, né? Se olhou no espelho hoje, sabe quem você é, você está só obedecendo ordens, você não acredita em você, você não tem fé em você, não é só fé em religião, você tem fé em você? Você se conhece? Ou você está acreditando o que os outros dizem que você é? Tá? Que é o mesmo tipo de fé. Você está se fanatizando e às vezes até se diminuindo porque alguém disse que você era ruim, porque alguém disse que você era incompetente e você não é isso. Muitas vezes você não tem nada a ver com isso.
É o que os outros estão dizendo de você, não o que realmente você é. Você precisa ter uma fé autônoma a partir de você, para depois você ter a fé na sua família, nos seus amigos. Primeiro você. A fé precisa surgir de você, com você. Se você acredita em você mesmo, fatalmente você vai encontrar uma fé, sei lá, que se origina no processo de raciocínio, de razão, de percepção, de autonomia. Eu entendo. E porque entendo, gostei, vou ficar nisso, achei maravilhoso, e a partir de agora isso é uma crença minha, mais uma crença que eu estou procurando o tempo todo. Eu não paro. Eu não paro, tá? E eu acho que todos que são espíritas deveriam não parar. Deveriam não estacionar no conhecimento. Deveriam ampliar seus conhecimentos, estudar outras coisas também. Religiões, filosofias, ciências. Eu estudo muito hipnose, estudo muito as ciências esotéricas, estudo muito magia, por exemplo. Ah, magia, Wagner. Tu é doido, o cara tá falando em magia. Gente, a vida é um processo magístico. Eu não sei se vocês sabiam disso. Nós somos magos o tempo todo. Tá? Quando nós cozinhamos, estamos fazendo magia. Quando acendemos uma luz, estamos fazendo a magia da luz aparecer. A partir do momento que coloca o dedo no interruptor, é magia, tá certo? Mas Wagner tem magia negra, que hoje em dia a gente chama mais de negra, por conta do pejorativo da palavra. Magia desfavorável e magia favorável. Magia do bem e magia do mal, né? Todas as vezes que você mexe no livre-arbítrio de alguém, você está fazendo uma magia do mal. Se você faz uma demanda, você quer... Então, a gente precisa entender o conceito das palavras, a etimologia da palavra. O que quer dizer isso que eu estou falando? Em vez de ter preconceito já de cara contra as coisas, por que eu não vou estudar? Por que eu não vou compreender cada coisa dessa? Para entender de forma profunda e não ficar com preconceitos. Então, essa é a primeira coisa. A gente vê que hoje o movimento espírita tornou-se preconceituoso com muitas coisas. Diz que não, mas também é uma forma heterônoma de se viver a filosofia espírita, que é aquela forma, meu irmãozinho, um abracinho, um beijinho, você é do bem, eu sou do bem, todo mundo é do bem, e no final, encangando. Eu costumo sempre dizer, né, que os espíritas se odeiam e detestam fraternalmente. É fantástico isso, tá? Não são todos, tá, gente? Por favor, não estou aqui englobando todo mundo, não. Mas é verdade, é aquela, sabe, é aquela coisa de aparentar algo que não é, de parecer algo que não tem nada a ver, que, poxa vida, isso não é autêntico, isso não é uma coisa autônoma. Você está fazendo aquilo para repetir um padrão, para repetir um comportamento. Não, já viu que todo espírito é assim, é sereno, é calmo. Vai ver na casa dele, para tu ver uma coisa. Né? Vai ver a fera que é no comportamento dentro da empresa e tal. Às vezes você nem acredita. Você vê dentro da casa espírita, é um amor incondicional, abracinho, fofinho, é lindo, lindo. Mas aí quando você vai ver dentro da empresa, é um carrasco, às vezes, com os funcionários, com os amigos ele tem um comportamento péssimo, né, com a família também. Então, quer dizer, isso é autônomo ou é heterônomo? Eu acho que é heterônomo. Ele compra aquilo ali, é para poder aparentar para as pessoas, entendeu? E muitas vezes é conveniente, não é pelo amor. O primeiro tipo de fé é o amor, né? Você acredita porque amou aquela ideia. Amou porque passou por aquilo, você se curou espiritualmente de algo, então você tem fé naquilo, nem estudou, mas tem fé, e por isso você continua na doutrina espírita. Mas você está na doutrina espírita por amor apenas, sem raciocínio, você está por conveniência, sem raciocínio, ou você tem raciocínio, ama, e isso está sendo conveniente para você, porque é conveniente, sim. E tem que ser gostoso, tem que ser bom, tem que me responder a algo, mas entendeu que a primeira coisa que tem que vir nisso tudo é o raciocínio de tudo, é estudar, é entender o que está se passando ali, é não ter preconceito, para no final o amor desabrochar de forma intensa e brilhante, para que todos vejam que você está com
convicção naquilo que você está falando, que você está bem, que aquilo ali realmente é o que você acredita. E não, como diz um colega meu, coloque os flácidos para acalentar bovinos, né? Que é conversa mole para boi dormir. Tem muita gente que vive de conversa mole para boi dormir, não se aprofunda, não vai além, empaca ali num ponto, critica todo mundo, detona todo mundo, não deixa as pessoas falarem, e vira um senhor da verdade, o senhor da verdade em verdade, que não é verdadeira, né? Embora não esteja aqui para criticar ninguém, cada um vive a sua vida da forma como quer, mas se a gente está aqui assistindo uma live sobre a fé autônoma, a fé raciocinada, se o espiritismo, e nós que estamos assistindo aqui, somos espíritas e tal, e precisamos ter fé raciocinada, se é desse jeito, significa dizer que nós precisamos realmente nos aperfeiçoar nisso, melhorar nesse padrão. Eu não sou perfeito. Quem está pedindo para você ser perfeito? Pelo menos seja autônomo, não seja heterônomo, não fique acreditando naquilo que não é, que não existe. Ou então não tenha preconceitos para aprender determinadas coisas ou outras coisas que você não sabe ainda. Não julgue, só critique quando você souber profundamente e aí você não comprou a ideia. Você só, olha, eu não comprei a ideia, aquilo ali para mim não é razoável, beleza, tchau, adeus e a benção. Um beijinho no ombro e tal. Geralmente, quando a ideia é muito boa, você se convence dela, né? E muita gente tem medo também de estudar. Não quero não. Tem gente que diz, não, eu não quero ler o livro de Robson Pinheiro, não. Eu estou até com o livro Legião aqui, né, que eu estou lendo pela segunda vez, estou terminando ele pela segunda vez. Não leio nada de Robson Pinheiro, porque aquilo ali, entender, só tem mentira. Pô, como é que o cara que é um médium tão famoso no Brasil, vários trabalhos mediúnicos se guiam exatamente baseado nas informações dos espíritos que vêm falar através dele. Você pode não concordar com a pessoa, Robson Pinheiro, não gostar dele, mas os espíritos que vieram através dele deram informações importantíssimas para nós. Agora não, é porque meu negócio é André Luiz, meu negócio é só os livros do Pentateuco Kardec. Cara, amplie essa cabeça para poder conseguir ajudar mais gente. Quanto mais ampliação de consciência a gente tem, quanto mais conhecimento. Não, eu não utilizo dentro da minha casa cristais. Isso não é espiritismo. Cristais, reiki, não sei o quê. Rapaz, ajuda. Ajuda as pessoas. O propósito não é ajudar as pessoas. Quem disse a você que Kardec algum dia disse assim, olha, não use nada disso? Quando foi? Me diz, por favor, me mostre o livro que ele colocou isso, porque eu já li essa obra de Kardec de trás para frente, de frente para trás, não sei quantas vezes, nunca vi isso. Eu nunca vi nenhuma proibição, muito pelo contrário, ele estimula você a se desenvolver, a aprender cada vez mais. Não é aprender bobajada, é aprender coisas que ajudam, auxiliam a humanidade. Não foi para isso que o Espiritismo veio. Então, significa fé autônoma e não heterônoma. Sejamos autônomos, pois. Né? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Queria agradecer demais por vocês terem assistido. Entrou aí Josiane, Dona Célia, Almélia Laurindo, Manuela Kikuchi, Cedi, Flaviana, Jefferson. Então, tem um bocado de gente, mais um monte de gente entrou e saiu. Tá, não deu boa noite, nem nada, mas entrou e saiu. Depois a gente dá uma olhadazinha aí para ver quantas curtidas e agradece a vocês. Muito obrigado a vocês, paz, luz sempre. Boa noite, uma excelente semana para todo mundo. Queria só lembrar que nós ainda estamos em campanha, ainda não, sempre estamos, porque estamos com a campanha das sextas desde o ano passado, do começo do ano passado. Então está fazendo um ano agora, mais de um ano que nós iniciamos as nossas campanhas de cestas básicas. Cestas básicas, sopa e tal. Como está parado agora, estamos com a parte só das cestas básicas. E vamos iniciar também, gente, que inclusive as pessoas me perguntaram lá da comunidade, que é muito carente, me perguntaram se nós vamos iniciar uma campanha de agasalhos, de roupas, de agasalhos, casacos, etc e tal. As pessoas estão sentindo frio já, né? Nós estamos em julho, outro dia eu até brinquei que nós estávamos com 16 graus, mas Caruaru costuma dar nos meses de julho, final de julho, começo de agosto, até o mês de agosto, costuma dar 14 graus, 12 graus, às vezes, de madrugada, e as pessoas estão ao relento, às vezes não tem com o que se cobrir.
Então, nós estamos também, vamos começar a partir de amanhã, eu vou até estou preparando o banner, vamos lançar também a campanha do agasalho, tá certo? Porque além das cestas, que tem muita gente doando cesta, também tem a parte de agasalhos que a gente pode juntar aí e colaborar com as pessoas, tá certo? Beijo, eu vou divulgar para vocês depois todo esse banner aí do agasalho também, tá? Paz, luz, sempre, sempre, gente. Forte abraço.